Centrão e o governo Lula selaram o divórcio, hein? Acabou a lua de mel do Lula com o Centrão e isso inclui no Senado, tá? Isso é um problema para o Lula, tá? O Lula talvez não esteja percebendo o tamanho do problema que isso é, né? Lembra que eu falo para vocês, ano que vem vai ser fundamental você ter o apoio do Centrão para eleger quem quer que seja. E com o Lula se afastando do Centrão, isso é uma coisa extremamente positiva para nós, para a direita, para a oposição, né? Vamos entender o que está acontecendo aqui. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Paulão Guedes, piloto de fuga do Bolsonaro e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, o Centrão e o governo selaram o divórcio, né? A votação do PL antifacção e a operação tendo Daniel Vorcaro, amigo de caciques do bloco, consolidaram o afastamento e terá reflexo nas eleições, né? Essa operação contra o Vorcaro era uma coisa meio inevitável, né? O Banco Master ia quebrar. Então eu não acredito que isso tenha sido um problema, não. Aliás, tem gente tanto do lado da direita, quanto do lado da esquerda, quanto do lado do centrão, então não tem ninguém propriamente ligado aí, ninguém imune nessa história do Banco Master, né? Agora, a questão da votação da PL antifacção, sim, isso foi um ponto importante. Não só isso, tá? Também a questão da indicação do Bessias para vaga no STF, né? O Senado está muito chateado, o Senado esperava que o Rodrigo Pacheco fosse chamado e o Lula não quer nem saber, o Lula quer o Bessias porque quer o Bessias, é o que a gente anteviu, a gente falou que ia acontecer isso, né? E, olha só, clima de ruptura, a tensão entre a Colômbia e o governo, ligações recusadas, o clima é de ruptura. Isso, cara, é ótimo pra gente, é isso daí, vai lá o Colombre, bate no Lula o Colombre, é isso daí, vai lá o Colombre. Tem que fazer isso mesmo que seria ótimo. O ideal pra gente nessa questão do Bessias, pelo menos, é justamente que o Alcolumbre segure a indicação. O Lula pode indicar amanhã o Bessias, não tem problema nenhum. A indicação vai para o Senado. O Senado tem que criar uma comissão para analisar o nome do Bessias e fazer preparar a oitiva dele lá, preparar a arguição dele lá, né? E depois tem que botar para votar. Tudo isso depende do Alcolumbre. O Alcolumbre pode indicar alguém e segurar essa coisa, né? A CCJ pode segurar essa indicação do Bessias, isso pode demorar o tempo que for, não tem prazo nenhum para o Senado aprovar esse caso, né? Houve uma época na história do Brasil em que a pessoa já entrava para o STF com um compromisso de que teria que ser aprovada ainda no Senado. Se não fosse aprovada, ela sairia do STF. Isso aconteceu, por exemplo, com o Barata Ribeiro. Aqui o pessoal aqui do Rio de Janeiro, todo mundo conhece a rua Barata Ribeiro, ali em Copacabana, né? O Barata Ribeiro, ele era um ministro do STF que foi desempossado. Por quê? Porque não foi aprovado no Senado depois, e daí teve que abandonar o Senado. Naquela época você chegava a tomar posse, e depois, se não fosse aprovado no Senado, você saía. Hoje não tem mais isso. Hoje só toma posse no STF se for aprovado pelo Senado. Então essa é a situação do Bessias e do Pacheco, né? Eu, sinceramente, qualquer um dos dois que for nesse caso, eu torço pela briga. Quanto mais briga der, melhor para mim. Porque o que eu vejo tanto o Bessias quanto o Pacheco seriam muito ruins para o Brasil. O Bessias teria a vantagem de sacanear o Pacheco, que ajudou o Lula pra caramba. O Pacheco teria a vantagem de sacanear o Bessias, que também ajudou o Lula pra caramba. Então, ou seja, qualquer um dos dois que for, meio que não faz diferença, né? Mas olha só, o Lula está se metendo em outros problemas, outras complicações também com o Congresso. Por exemplo, recentemente, aqui, ó, o Congresso aprovou uma lei que veda a realização de descontos nos benefícios pagos pelo INSS referentes a qualquer coisa, mensalidades, contribuições ou qualquer outros valores destinados a associações, sindicatos, etc, etc, etc. A única alternativa é o empréstimo consignado. O empréstimo consignado ficou de fora. Por que eles fizeram isso? Exatamente porque é a maneira mais fácil de resolver o problema. Hoje você tem essa história de que, que se o aposentado der o consentimento, pode descontar automaticamente. Só que a gente já viu que isso vira uma farra de fraudes e coisa e tal, né? Todo mundo viu isso acontecer, né? Então agora eles estão dizendo que não. Mas como é que vai fazer o sindicato que quer ajudar os velhinhos do aposentado? Primeiro que vamos combinar, é tudo mentira isso, né? Sabe que essas associações não fazem porra nenhuma pelo aposentado, é só enganação mesmo, né? Mas vamos supor que existisse, por hipótese, uma associação honesta,
honesta, que realmente presta um serviço para os aposentados, e o aposentado quer fazer parte daquela associação e coisa e tal, o que pode acontecer nesse caso? A pessoa vai pagar o boleto, vai receber o boleto todo dia na casa dela, ela vai lá no banco e paga o boleto, pronto, não tem problema nenhum, o aposentado continua tendo a associação dele lá com aquele sindicato, com aquela associação. O que não vai ter mais é o desconto automático. O desconto automático é que é a festa desse pessoal, porque a pessoa esquece, e aí aquilo vai descontando lá na aposentadoria dela, perdendo dinheiro, ou então são pessoas humildes às vezes, que não sabem ir lá olhar um extrato de contribuição para saber o que está tirando, o que não está tirando, e daí acabam sendo prejudicadas sem nem saber, né? Então, qual que é o problema nessa história? Como diz aqui o Hélio Gaspari, né? A questão é justamente a questão dos sindicatos. Os sindicatos têm se virado roubando os aposentados, né? Aqui, ó, essa é uma questão vista no mundo dos problemas nacionais. No final do século passado, o tempo do metalúrgico Lula, opunha-se à cobrança de um dia de trabalho do cidadão sob o nome de imposto sindical, e há meio século dizia coisas assim: o Estado de Direito para o trabalhador vai muito além das coisas genéricas como liberdade de imprensa e habeas corpus. Precisam ter autonomia e liberdade sindical. Ou seja, o Lula era contra esse modelo de sindicato que tem hoje, em que você é obrigado a participar do sindicato da sua categoria. Ele queria liberdade sindical. Podia ter vários sindicatos de cada categoria. Você escolhe o sindicato que você quiser. Qualquer vantagem, eu posso fazer um sindicato que cobra R$0 de mensalidade e pronto. Vai todo mundo querer se sindicalizar no meu sindicato que não cobra porra nenhuma. Liberdade sindical significava quebrar o dispositivo legal que obriga uma categoria a ter só um sindicato no município, né? E o Lula era a favor disso. Agora ele não quer mais. Por quê? Porque os sindicatos fizeram Lula, né? Os sindicatos é que davam dinheiro para o Lula. 11 mil sindicatos de trabalhadores e patrões perderam uma fonte de financiamento compulsório de 3,5 bilhões anuais, que era o imposto sindical. E eles querem muito isso, né? E agora que o Lula está chegando no final do governo dele, né? Só tem mais um ano de mandato aí. E o pessoal sabe que vai ser difícil o Lula se reeleger, os sindicatos estão querendo muito que o Lula aprove de novo um novo imposto sindical, coisa e tal. Eles querem que o Lula vete esse negócio aqui do INSS, tá? Os sindicatos estão forçando o Lula a vetar essa ideia de proibir desconto no INSS. Vai ser uma festa. Tomara que o Lula vete, tá? Tomara que o Lula vete, do ponto de vista político, pra gente é ótimo. Porque vão poder dizer que, olha só, quem não quer resolver o problema? Isso daqui resolveria o problema muito rápido. É só resolver o problema lá das entidades e pronto. Era só o Lula ter sancionado essa lei. E o Congresso ainda pode derrubar o veto ainda. Então, ou seja, tomara que o Lula vete esse negócio, porque a gente consegue usar isso contra ele na eleição e o Congresso depois derruba o veto e pronto, e fica tudo certo, né? Mas mais do que isso, os sindicalistas estão querendo que o Lula aprove alguma coisa, né? O Congresso não vai aprovar, ou seja, a situação que eu estou falando é essa. Você tem um caso de divórcio entre o governo e o Congresso, o que é ótimo para a oposição, é ótimo para a direita. O Lula vai conseguir fazer menos coisa ainda do que ele pretendia fazer até o final do governo. O Lula vai ter dificuldade em montar uma chapa competitiva ano que vem, porque vai ter muito pouco partido querendo participar, ao contrário de 2022, em que ele conseguiu ainda fazer ali uma cartinha da democracia, dizer que não sei o que lá, coalizão ampla, não sei o que lá, porra nenhuma, no final das contas só botou gente de esquerda. Esnobou todo mundo do centro que ajudou ele, botou só o pessoal da esquerda, e mesmo assim reclamando, e mesmo assim de cara amarrada, enfim, e essa é a situação, né? Ou seja, que bom que estão brigados, eu quero que briguem mais. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final, tem alguns links para você nos ajudar aí na tela, e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.